Atos, capítulo 2, versículo 20. Só o versículo 20 só. Glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não naquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Igreja vai ser sentada. Aleluias. Glórias a Deus. Então, antes de eu começar a falar sobre a palavra aqui, que quarta-feira, no ano novo, acho que foi, se não me engano, eu fui para São Vicente. Lá eu fui com a minha irmã, a gente foi num restaurante lá, na pizzaria. Depois disso, eu achei que a gente ia embora para casa, meu irmão inventou de ficar vendo fogo no céu. Eu falei, gente, eu quero ir embora, não quero ficar aqui não. Aí, tá, eu fiquei lá. Só que, gente, não é nada contra a cidade, não, mas eu não gosto de ir lá. Eu não consigo gostar daquela cidade, não. Aí a gente ficou lá bastante tempo. E durante o tempo que eu estava ficando lá, a gente começou a andar lá. E eu fiquei aterrorizada com um tanto de jovem bebendo. Assim, olha, gente, criança, deve que tinha 6, 9 anos por aí, um copo na mão, achando que é gente grande para poder fazer o que quer. E todo lugar que eu ia só tinha criança bebendo. E é criança, né? Gente grande igual nós não. Porque na nossa cidade também não é falar que é grande, mas não é nada não, mas é tudo criança. Aí a gente estava lá. Naquilo eu fiquei olhando, observando, falei para o meu irmão, eu chamava ela de Tana, gente, não ia parar, falei, Tana, olha um tanto de jovem bebendo, por que tem que ser assim? E, irmãos, eu não sei se é porque eu não sou acostumada a sair, que eu fico num lugar assim, eu fiquei tão aterrorizada que meu coração começou a entristecer. Eu queria chorar, eu queria falar para aquelas pessoas que Jesus amava elas. Meu Deus. Eu lembrei dessa palavra aqui. E quando a gente escolhe andar com Cristo, Ele habita em nosso coração. Aleluia. Se a gente está quebrantado, a gente consegue ver o tão grande a glória do Senhor. Naquele momento eu pude ver que tem muita gente que precisa ouvir a palavra dele ainda. Eu senti, eu fiquei triste. Eu cheguei até a comentar com algumas pessoas que eu fiquei muito triste de ver aqueles jovens lá, sabe, se entregando ao mundo assim. E eu olhando aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí eu já ia pregar, né? Eu falei, eu acho que eu já sei qual palavra que eu vou levar. Só que aí, nossa, eu fiquei com tanta palavra, meu Deus do céu. Eu pedi confirmação, Deus me confirmou ontem. Aí hoje eu trouxe ela de novo. De novo não, eu trouxe ela, né? Aí eu trouxe ela e eu fiquei lembrando daquela experiência que eu vivi lá. Nisso, hoje eu quero falar sobre a escolha que temos em viver com Cristo. Aleluias. A partir do momento que que a gente aceita a viver com Jesus, a gente aceita o Senhor como nosso único suficiente Salvador, a gente tem que negar a nós mesmos, negar nossas próprias vontades, renunciar àquilo que a gente gosta. Lembrei também do culto, uma vez um culto de jovens que teve, o tema foi renúncia. Lembrei desse culto, lembrei do nosso culto também, prioridade, que a gente tem que colocar o reino de Deus na frente de tudo. E eu quero falar que, mesmo a gente não estando perto do Senhor, quando a gente vai viver em outro lugar, não tem como. Não tem.
Eu, pelo menos, sou assim, eu não consigo. De vez em quando as meninas me chamam para sair, para jogar vôlei, se eu abrir meu cozinho, mas eu queria ir. Só que não deu comigo, porque era de ensino. De ensino ou era ensaio para os adolescentes, alguma coisa assim. Aí eu falei que eu não ia. Aí eu falei, né? E eu não sou acostumada, não sei se é porque, sei lá, se eu sou crente, já, não sei, mas quando eu vou em lugar assim, eu fico me sentindo muito mal. Alguma vez também passou, então, aquela vez lá que eu falei que eu não ia vir no culto de ensino, que ia ter um compromisso. Então, eu fui lá no jantar da escola e teve o negócio de formatura, entendeu? Depois, outro dia, teve a formatura. Aí, eu fui, eu tinha falado, eu tô me sentindo muito mal de ficar aqui comendo aqui, a palavra lá, e eu não estava aguentando. Aí depois eu comecei a ver uns outros jovens lá dançando, lá, não vai estar dando não. Fiquei só observando, não pode ser dessas coisas não, tá, gente? Aí eu fiquei olhando lá, fiquei vendo que não tem como viver em outro lugar sem ser a presença do Senhor. Principalmente a gente que entrega a nossa vida a Ele. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Eu creio que o Senhor Jesus ainda vai fazer algo muito grande na minha vida. E começou sábado, eu pude ver porque eu coloquei na minha cartinha desse ano. Eu queria ser mais capacitada pelo Espírito Santo. Glória! Aleluia! Eu pude ver a mão do Senhor em todo tempo. Oh Deus! Aleluia! Aleluia! Eu tinha orado no primeiro dia de campanha. Sábado eu senti a presença do Senhor. Comecei a profetizar em vidas. Aleluia! Ontem foi a mesma coisa. Eu creio que hoje também vai acontecer. Glória a Deus! Aleluia! Esses tempos, ano passado, eu tinha vivido muita provação, sabe? Em ficar firme em oração, em querer cantar mais. Eu até saí da banda, não quis tocar mais. E minha vida espiritual com Deus era totalmente bagunçada. Quando eu desabafava, falava com Deus, mas parecia que nada acontecia. Quando eu fui ver, passou o ano de 2025, tem a campanha, né, todo ano. Eu falei, não, este ano eu vou fazer diferente. Aleluia! Esse ano, de janeiro a dezembro, eu quero sentir a presença do Senhor. Glória a Deus! Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Receber o dom de línguas e profetizar na vida das pessoas. Glória a Deus! Aí, eu tinha vivido muita coisa. No começo eu estava orando de madrugada e tal lá. Orei, eu acho que um mês de madrugada, descendendo pelo nosso culto lá, do Dobrac. Eu orava, comecei a esfriar de novo. Durante isso eu fiquei um tempo sem orar, sabe? Vinha para a igreja só por vir, por obrigação, mas não faltava, mas isso significa nada. A gente tem que vir para a igreja com o coração voltado para Ele. Não adianta a gente ficar sentado na cadeira e ficar olhando por nada. Verdade, Deus. Se Deus tem que receber o nosso louvor a Ele, a nossa adoração. Glória a Deus. Aí, fiquei muito tempo eu não queria nem tomar a última ceia, viu, pastor? Não queria nem tomar. Falei, gente, eu não quero tomar não, porque, né? Aí o Natan cantou aquele louvor lá, que tocou muito ao meu coração. E eu resolvi que este ano eu iria fazer diferente. Passou um tempo, né? O primeiro dia de campanha chegou, orei ao Senhor, e agora eu estou vivendo aquilo que eu creio que o Senhor Jesus prometeu, que gerou no meu coração, porque eu sei que Ele vai cumprir. E isso acontecia porque quando chegava a prova, quando chega a prova para a gente não entrega nosso coração, Senhor, não entrega a nossa dificuldade para Ele.
antes de eu vir trazer a palavra aqui, eu fiquei pensando em Jó também. Ele perdeu tudo, mas em meio à provação ele sempre adorava o Senhor, sempre buscava, porque o Senhor conhecia o coração dele, conhecia a necessidade, mas ele estava lá, ele buscava, ele não desistia. E muitas das vezes somos nós, a gente chega à prova, a gente não entrega o nosso coração para o Senhor, não entrega aquilo que nos incomoda para o Senhor. E durante isso eu comecei a analisar muito minha vida espiritual, muito antes da campanha. Comecei a analisar, mas nunca tomava coragem para poder, voltar, orar direito. Aí, até que enfim, analisei bastante a minha vida espiritual e conversei com Deus. Acho que foi ontem que eu tinha orado. Ontem? Não, acho que foi sábado mesmo. Foi sábado que você pregou ali dentro. Foi sábado mesmo. Que eu orei e pedi para Deus. Falei, Deus, me ajude a suportar uns aos outros. Gente, olha só. Pastor, coisa não, tá? Gente, eu sou uma pessoa muito estressada. Nossa, qualquer coisa, eu estresso, qualquer coisa, tira minha paciência. E eu comecei a analisar minha vida. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho que parar, eu tenho que aprender a amar os outros, parar de ser impaciente e aprender a confiar mais em Deus. Eu falava que sempre acreditava que Deus tinha uma promessa na minha vida, mas era tudo de boca para fora. E, gente, eu falei, por que não acontece logo? Eu tô querendo e a gente não espera. E eu coloquei na minha caretinha, ser mais paciente e aprender a suportar uns aos outros. O credo vai lá e me prega a palavra, daquele mandamento, ela falei, não precisa de confirmação. Aí eu fiquei assim, confirmou. Naquele dia, eu pude ver que o Senhor me usou e através desse louvor que eu cantei, eu profetizei na vida de uma pessoa, igual ontem, aconteceu de novo. E hoje eu não tenho dúvidas que o Senhor vai fazer isso de novo na minha vida. Aleluia! E eu também orei para o Senhor hoje, eu falei, Senhor, que quando acabar a campanha, que eu não venha me esfriar de novo, que eu venha continuar. Porque eu sei que o reino de Deus também é tomado a forças, e se a gente não buscar, se a gente não se entregar ao Senhor, como é que Ele vai fazer em nossas vidas a obra que Ele prometeu, ou algo que a gente quer muito? Acho que antes da gente pedir algo para o Senhor, a gente também tem que saber pedir. A gente tem que primeiro ver se a nossa vida espiritual está correta, ver se as nossas vestes estão limpas, ver se o Espírito Santo está ali no nosso meio, ver se o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso agir está conforme Deus quer que a gente haja. E eu fiquei pensando muito nisso. Acho que depois disso Deus resolveu me usar. Nossa, eu vejo a mão do Senhor em todo o tempo. Hoje eu achei que o inimigo ia me tentar lá em casa, mas não tentou não. Eu não dormi. Olha só, eu não dormi. Eu vi uns cachorros em casa. Esses cachorros não deixam eu dormir de noite. Esse filhotinho. Aí fica querendo entrar pra dentro de casa. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fico lá, fiquei pensando. E na noite anterior eu ia orar de madrugada por causa da palavra. Aí tá. O celular despertou, não acordei. Eu não fiz. Cachorro me atormentando aí em casa. Será que é Deus mandando eu levantar? Aí era 4h10 da manhã, eu levantei. O cachorro ainda miando, chorando lá fora. E não, gente, não. Eu quero dormir, não sei o quê. Aí, tava lá, enchendo o saco, né? Não. Aí a Bíblia tava lá em cima da mesa. Eu falei, meu Deus do céu, será que é Deus? Porque eu ia levantar 3 horas em ponto para poder orar. Aí
Aí eu não tinha nem tentado o resumo da palavra aqui, nem vou ler, porque eu tô falando tudo. Deixa eu usar. Aí, né? Aí, acordei. Quando eu olhei pro lado lá, que era a palavra lá, falei, gente, é Deus mesmo, porque eu não ia levantar. Porque senão eu ia levantar, eu ia xingar os cachorros e a minha paz ia embora. Aí, terminei de fazer um resumo da palavra, fui deitar, o cachorro ainda estava lá chorando, né? Mas depois eu dormi em paz. Estou trazendo aqui a palavra aqui em paz também. Glória E a hoje eu Deus. tive um dia de paz. Glória a Aleluia. Tem hora que o pai me expressar lá no negócio dele, né, gente? Ó, vou falar um negócio pra vocês também. O pai sempre me devia poder pintar algo pra ele. E eu sempre falo, não, pai, não quero pintar nada não sei o quê. Lembrei da palavra do credo. Aprender se foi tão aos outros. Ele pediu pra pintar o ovo naquele dia. Foi confirmada a palavra. Aí eu falei, gente, se não pintar o ovo, como é que vai ser? Aí eu falei, pintei o ovo, né? Aí o pai assim, porra, gente, por que você arrumou dele? Por isso que chovia hoje. Eu falei, ó, pai, fica quieto que eu tô fritando seu ovo aqui, não, nem fica assim. Lembrei da palavra só, né? Aí eu fiquei lá na paz. Aí hoje ele me pediu um favor, eu tava terminando de lavar meu cabelo, não queria fazer esse favor pra ele, fiz. Aí, né, fiquei em paz o dia inteiro, fui trabalhar na paz, trabalhando na paz hoje, que ó. Aí, comecei a ficar preocupada, porque eu achei que ele chega atrasado por oração do Adonai. Aí cheguei lá quase 6h40 em ponto, que era na oração exata. Aí cheguei, olhei no cantinho, e né, foi isso aí. Mas eu quero dizer, irmãos, que a gente primeiro, antes de pedir tudo para o Senhor, a gente tem que analisar a nossa vida espiritual. Se a gente escolhe viver aquilo que Cristo ele viveu, a gente tem que viver em espírito também. A gente tem que, sabe, entregar a nossa vida para Ele. O que adianta você vir aqui na igreja e você senta aí, prega, canta isso, fala isso, não traz nenhuma oferta para a igreja, né? Ai, gente, ó, é difícil, eu sei, mas a gente tem que analisar a nossa vida primeiro para ver se nós merecemos mesmo receber algo de Deus, entendeu? Depois que eu fiz isso, nossa, minha vida está sendo uma paz. Glória a Deus. Sei que na